A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Bom Deus, maravilhoso é, Senhor, celebrarmos a Tua presença. Bom Deus, maravilhoso é sentirmos a presença do Teu Santo Espírito. Senhor, maravilhoso é conhecermos a Tua palavra, palavra que transforma, palavra que restaura, que nos corrige, Senhor, palavra, Senhor, que nos guia no caminho de justiça, e por isso o Teu povo te celebra. Bom Deus, obrigado. Receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Espírito Santo, fale aos nossos corações através da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Repita comigo: porque a boa mão de Deus era comigo. Repita: porque a boa mão de Deus era comigo. Gente, quem falou isso? Neemias. Neemias, nome que significa Deus conforta. Deus conforta. Vamos repetir: Deus conforta. Estamos chegando na reta final, após alguns meses. Eu vou tentar ficar parado, pastor. Após alguns meses, ele está filmando atrás. Após alguns meses estudando esse poderoso livro da palavra de Deus, Neemias, estamos finalmente chegando à reta final. Você foi abençoado pelo estudo de livro de Neemias, irmãos? Amém? Amém? Quantos de vocês foram abençoados? Eu creio que todos nós fomos abençoados estudando o livro de Neemias. Os muros estavam de pé. Amém por isso? Amém. O templo já havia sido reconstruído junto a Esdras. Agora era o momento de estar povoando a cidade de Jerusalém. Nessa semana e semana que vem trabalharemos com o tema a unidade na diversidade. Falemos juntos, irmãos. Unidade na diversidade. Foi uma boa prática, podemos fazer melhor. Mais uma vez, unidade na diversidade. Os muros estavam de pé para que não caíssem mais uma vez. O povo de Deus precisava experimentar um avivamento espiritual. O pastor Osias, ao longo de 5 semanas, esteve falando a respeito disso. O povo de Deus experimentou um avivamento espiritual através da palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela transformou a minha vida um dia. E eu creio que essa palavra de Deus também transformou a sua vida um dia. E ela quer continuar transformando os nossos corações a cada dia para a honra e glória do nome de Deus. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então vamos lá. Capítulo 11 e 12. Temos 2 capítulos para estudarmos hoje de maneira breve, mas 2 capítulos importantíssimos. Capítulo 11 e 12. E para a nossa leitura inicial, Neemias 11, de 1 a 3, convoco o meu amado irmão Hélio, com essa voz bonita, por gentileza, para nos abençoar com a leitura da palavra. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, mas na cidade, a saber, de Israel, os sacerdotes e os levitas, e os betineus e os filhos dos servos de Salomão. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, o que veremos aqui neste momento na vida de Neemias é Neemias exercendo a sua autoridade, não mais como um copeiro real, rei Artaxerxes, mas agora como um governador do povo de Deus. Então o que Neemias está fazendo é o seguinte: a cidade estava pronta, no entanto, o povo que voltara do exílio, principalmente 2 tribos, nós vemos aqui a tribo de Judá e Benjamim, e é claro, os levitas. Vamos repetir isso junto para memorizar, irmãos? Judá, Benjamim e a tribo de Levi. Então essas pessoas voltaram, a quantidade de pessoas era muito grande e nem todos cabiam dentro da cidade de Jerusalém. Era necessário que alguns ali permanecessem. O que Neemias vai fazer então agora é estar colocando as peças no local. Algumas pessoas foram direcionadas como os líderes espirituais, nem todos, mas alguns deles
foram colocados dentro da cidade de Jerusalém. Outros que foram posicionados na cidade de Jerusalém foram os príncipes, que voltaram também do exílio, e alguns outros que se colocaram como que, irmão? A palavra nos diz. Ai, Jesus, todo mundo dormindo. Versículo 2. Voluntariamente, ponto para a tia Lúdia, ponto para as meninas. Voluntariamente se colocaram à disposição para permanecerem dentro da cidade de Jerusalém. Neemias foi mais uma vez um homem extremamente inteligente, extremamente guiado por Deus e pelo Santo Espírito. Ele não colocou ali dentro somente líderes espirituais, mas ele colocou pessoas das mais diversas facções da sociedade para habitar ali. Isso é importante. Por que é importante, irmão Fabinho? Pense comigo. Imagine vocês se dentro da igreja, a primeira igreja batista de Laranjeiras, todos que aqui estão tivessem simplesmente o dom de pastoreio. Se todos fossem pastores, aonde estariam as ovelhas? Se todos tivessem o mesmo dom, o dom de música, como é que seriam os nossos cultos no domingo de manhã? Como seriam os nossos cultos no domingo à noite? Provavelmente, somente com bastante adoração e a mensagem de Deus cantada, proclamada através da música. Imagine vocês no bairro de Laranjeiras, se todos nós em Laranjeiras fôssemos engenheiros, irmãos. Quem recolheria, o lixo, quem varreria as nossas ruas, quem cuidaria de nossas lojas, dos nossos supermercados? Então, irmãos, era importante que a cidade de Deus tivesse ali naquele meio representado pessoas das mais diversas áreas. E foi então lançado sorte também. O que é lançar sorte, gente? Alguém sabe, irmãos? O que é lançar sorte, irmãos? É literalmente lançar sorte, é um sorteio mesmo, para ver quem estaria morando dentro da cidade. Os demais que não ficassem na cidade iriam morar nas aldeias ao redor. Mas o porquê isso é importante? Veja comigo, meus irmãos, o porquê isso é importante. Atos capítulo 1, versículo 26, por favor, abra a tua Bíblia nesse momento. Atos 1, 26. A última vez que foi lançado sorte no meio do povo de Deus. Atos 1, 26. Leia para mim quem achou, por gentileza. E lançando de sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Nós tínhamos dois homens para substituir então Judas, que havia pecado, traído o Senhor Jesus, se enforcado, se suicidado, e agora então o povo de Deus haveria de escolher, eleger uma pessoa para substituir: Justo e Matias. Eles lançam sorte e a sorte recaiu sobre Matias. Mas esse foi o último momento que o povo de Deus lançou sorte. Após isso, ele não lançou sorte mais, meus irmãos. Alguém sabe por quê? A ação do Espírito de Deus. Capítulo 2 de Atos nos diz o que, meus irmãos? A descida do Espírito Santo de Deus. Agora seria o próprio Espírito que estaria guiando o povo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que através da aceitação de Cristo Jesus mora em meu coração e em seu coração. Amém por isso? Ih, eu acho que você está no Espírito. Não, você tem o Espírito de Deus em tua vida, meu querido? Amém por isso. Então, o Espírito Santo de Deus. E é tão interessante que em 1 Coríntios 12, 18, por gentileza, 1 Coríntios 12, 18, olha o que o Espírito Santo estaria fazendo. Não precisamos hoje, o pastor Locias não fica no seu escritório lançando sortes para entender se deve direcionar o irmão fulano de tal para esse ministério ou para aquele ministério, mas ele pode contar com a ação do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito que direciona cada parte para o corpo de Cristo Jesus. Ezequiel, leia para a gente 1 Coríntios 12, 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte creio. Não, 1 Coríntios 12, 18, irmãos. 12, 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada vez como quis. Quem que coloca o membro no corpo, irmãos? Deus que coloca. Lembra a gente, Ezequiel, de 7 a 11, mesmo capítulo, 7 a 11, Ezequiel. Isso. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra,
vem dele. Para um professor, o Espírito dá capacidade para falar em línguas estranhas, e para outro, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Amém. O Espírito Santo, respondendo a pergunta, como podemos impactar de forma bíblica e saudável a nossa sociedade serrana para Cristo. Neemias lançou sorte, Deus o abençoou. O Senhor operava no meio daquele processo. Hoje temos o Espírito Santo. Lembre-se para impactarmos a sociedade serrana para Cristo como igreja, PIB e Laranjeiras, precisamos, complete aí, ordem e organização são importantes. Vamos falar juntos? Ordem e organização são importantes. Por isso agora, feche seus olhos, eu quero orar com você, para que o Senhor Jesus, através do teu Santo Espírito, possa estar guiando, dando sabedoria ao pastor, aos líderes da igreja, para que possamos ter cada parte no corpo de Cristo Jesus com ordem e organização. Deus Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, para que, bom Deus, cada parte possa ser colocada no corpo da Bíblia Laranjeiras, de acordo com o direcionado do Teu Santo Espírito. Cada parte, Deus, todas as partes são importantes, ó Deus, todas as partes, ó Deus, desempenham um papel importante para que possamos, como igreja, alcançarmos com Deus a sociedade serrana, Senhor, em específico Laranjeiras, para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Deus, nos guie nesse processo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Número 2, meus irmãos, a santidade do povo de Deus deve ir além dos muros de Jerusalém. Complete aí. Além dos muros de Jerusalém. Vamos dar uma olhada em Neemias 11, 25, versículo 25. Alguém leia por gentileza. Neemias 11, 25. Amém, amém. 36, agora, mesmo capítulo, 11, 36. E alguns levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Amém. Irmãos, o que está acontecendo aqui neste momento? Coube todo mundo dentro de Jerusalém, amém, irmãos? Não, o povo está esperto, aleluia. O povo está esperto. Não coube todo mundo dentro de Jerusalém. Os demais que não couberam dentro de Jerusalém foram organizados em suas aldeias nas regiões adjacentes, principalmente entre Benjamim, a região que pertencia a Benjamim, ficava ao norte de Jerusalém, como também em Judá, no sul de Jerusalém. Qual é o propósito disso tudo? Deixa eu tentar ilustrar o propósito disso tudo com essa seguinte ilustração. Quando eu estava no Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, me lembro que uma vez um jovem se aproximou de mim, um jovem senhor, e falou: eu gostaria de oferecer a minha casa para você, Padre. Estou vendendo, estou terminando o seminário, estou indo já para o campo trabalhar, e eu estou com uma preocupação de vender a casa. Eu fiquei encantado, doido para comprar uma casa, sem dinheiro, mas com muita vontade. E eu falei: olha, mas eu não sei se eu tenho condições de adquirir um imóvel agora. Provavelmente não, mas eu gostaria muito. Olha a resposta desse jovem, meus irmãos. Eu e a minha esposa temos orado tremendamente para que Deus envie para aquele lar, para aquela casa, uma família de acordo com o seu coração. Nós temos evangelizado as pessoas que moram ao redor já há um bom tempo. Nós queremos que alguém venha para dar continuidade àquilo que nós temos feito. Irmãos, que preocupação tremenda. Quanto de nós já pensamos em vender um carro, uma casa para alguém que estará dando continuidade a honrar o Senhor nosso Deus? Neemias sabia que para que o povo permanecesse de pé, aqueles que estariam morando fora dos muros de Jerusalém precisavam ter uma vida de santidade, uma vida separada. Caso contrário, os muros cairiam novamente. Irmão Fabinho, antes que você durma, qual é a implicação
Meus irmãos, se queremos como igreja impactar de forma saudável, de forma bíblica, a nossa comunidade serrana para Cristo, em nome de Jesus, que eu e você, aonde o Senhor nos colocou para morar nesse momento, que possamos fazer a diferença para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus Pai, muitas vezes, ó Deus, Senhor, perdão, Pai, pois não temos dado o testemunho que deveríamos dar como vizinhos. Ó Senhor, para que os muros permaneçam de pé, para que a PIB Laranjeiras possa estar impactando vidas, ó Deus. Cada um de nós, sem exceção alguma, creio eu, que tem sido, Senhor, posicionado estrategicamente por Ti, para que possamos fazer a diferença para a honra e glória do Teu nome. Senhor, fale aos nossos corações, dai-nos amor pelos nossos vizinhos, dai-nos amor por vidas, e que possamos, ó Deus, impactá-los para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, ó, número 1, repete comigo: ordem e organização são importantes. Juntos, ordem e organização são importantes. Número 2, a santidade do povo de Deus deve ir além dos muros de Jerusalém, que a sua santidade possa ir além dos portões da nossa igreja. Vamos para o número 3, meus irmãos. Número 3, então, Neemias 12, por gentileza. Vamos ao capítulo 12, de forma rápida. Neemias 12, versículo de número 1. Pedir alguém que leia o versículo de número 1 para a gente, por gentileza. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Saitiel, e com Jesuá, Seraias, Jeremias e Esdras. Amém. Versículo de número 8, mesmo capítulo. Alguém mais? 12:8. Vamos dominar um pouco de Deus. Os levitas estavam encarregados de canto de hinos de louvor os seguintes: de Sua, Bini, Cadmiel, Seremias, Judá e Matanias. Amém. Neemias, um grande homem de Deus, sabia que liderança espiritual é importante. Nós vemos aqui uma lista dos levitas, nós vemos aqui uma lista dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que voltaram com Esdras e agora estavam no meio do povo de Deus. Liderança espiritual é importante, amém, irmãos? Amém. Ah, mas vocês estão morando demais. Liderança espiritual é importante, amém, irmãos? Amém, Jesus. Então vamos ver isso nos dias de hoje, para que possamos, como igreja, impactarmos a nossa sociedade serrana, o nosso povo, os nossos vizinhos, a Laranjeiras, ao paraíso para Cristo. Precisamos de uma igreja caracterizada por líderes com liderança espiritual de integridade. Amém por isso? Amém. Veja você, quando não há liderança em meio ao povo de Deus, o que acontece? Serginho, abra a tua Bíblia em Juízes 21:25. Se alguém achar isso de Serginho, pode ler. Juízes 21:25. Olha o que acontece quando não temos liderança no meio do povo de Deus, meus irmãos. É o último versículo de Juízes. Velho Testamento, meus irmãos. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que, meus irmãos? O que queria. Irmãos, nós precisamos de líderes comprometidos com a santa palavra de Deus, líderes comprometidos com o Senhor. Só seremos bons líderes se primeiramente formos bons seguidores do Senhor Jesus e da sua palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então faça o seguinte, abra em Hebreus 13, 16 e 17. Hebreus 13, 16 e 17. É um pedido do irmão Fabinho, tenho certeza que do pastor Osias, pastor Ezequiel, o irmão Antônio, dos líderes da nossa igreja. Não deixe de fazer o bem e de ajudar os outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. 17. Seus líderes ensinam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem como prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês
Amém. Obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens. Vamos falar juntos? Obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens. Porque nós precisamos das suas orações. Orem por nós. Nos sustentem em nome de Jesus com as suas orações. E cremos em nome do Senhor Jesus que Deus estará nos capacitando para, juntamente com o nosso pastor, andarmos no caminho do Senhor. Amém? Por isso, irmãos? Amém. Olha só o que Martinho Lutero falou uma vez. São muitos os pastores que sonham com igrejas grandes, igrejas com muitos membros, com muitas as ovelhas. Mas se esses pastores soubessem que quando estiverem diante da presença de Deus, o Senhor irá requerer de cada um deles as suas almas de suas ovelhas, e o Senhor irá requerer de forma muito forte. Provavelmente eles diriam: Senhor meu Deus, por que não me destes apenas uma ovelha? Deu para entender, irmãos? O Senhor há de cobrar do pastor Osíris, que está ali atrás. O Senhor há de cobrar dos líderes dessa igreja a responsabilidade que temos de guiá-los nos caminhos do Senhor. Amém por isso? Amém. Então agora não Fabinho, mas alguém vai orar pelos líderes dessa igreja mais uma vez, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e alguém nos abençoe com a palavra de oração. Pai, gratidão por mais abençoe os líderes dessa igreja, que eles possam ter visão, com sabedoria do Senhor, e os saltos para capacitar cada um dessa igreja. Obrigado por tudo sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao ponto número 4. Iremos impactar positivamente outros para Cristo, sendo adoradores caracterizados por alegria. Fale comigo, alegria. 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 De Deus. Sendo caracterizados por alegria. Vamos ver isso então? Olha o que vai estar acontecendo no capítulo 12. No momento de estarem celebrando, no momento de estarem consagrando aqueles muros, o povo de Deus foi dividido em duas partes. Um grupo foi com Esdras, no sentido anti-horário da cidade. Esdras ia à frente, um coral cantando, louvando, agradecendo o nome do Senhor. No sentido horário, um outro grupo caminhou com Neemias. Só que Neemias não foi à frente, assim como o sacerdote. Ele foi no meio do povo de Deus. Mas esse grupo também cantava, jubilava, agradecia o nome de Deus. E a alegria era tanto, meus irmãos, era tanto, que veja bem o seguinte, Neemias 12, versículo de número 43. Alguém lê bem bonito para a gente. 12:43. E sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém. Até as mulheres e os meninos fizeram o que, gente? Se alegraram, todos se alegraram, de sorte tal que a alegria, o júbilo do povo de Deus naquele momento era ouvido de bem perto, amém? Opa, não, de bem longe, muito longe. Alguém lembra de quando nós, ali fora, como povo de Deus, dedicamos a pedra fundamental da nossa igreja? Alguém lembra disso, irmãos? Alguém lembra com alegria deste momento? Aleluia! Alguns lembram de quanto júbilo, quanta alegria, quantas lágrimas, não lembram? Coral de mais de 60 componentes cantando 5:30 da manhã. Amém. E a igreja orando dentro dessas colunas, do lado dessas colunas, para que nós pudéssemos ser erguidos um tempo aqui. Eu era apenas uma criança, mas eu me lembro. Alegria, nós queremos alegria. Uma igreja caracterizada por alegria. Uma igreja caracterizada por uma alegria que vem do Senhor Jesus. Para que os bairros adjacentes possam ouvir que alguma coisa de especial tenha acontecido ali no meio daquele povo. É isso que nós temos orado para a vida da primeira igreja batista de Laranjeiras. Amém, irmãos? Amém. Muita alegria, alegria em meio do nosso povo. Deixa eu só ilustrar isso para vocês, eu não posso deixar passar a oportunidade. Essa alegria será determinada pela palavra de Deus. Deus nos mostrará, de acordo com a tua santa palavra, qual será o limite dessa alegria. Mas eu me lembro que uma vez estava na Carolina do Norte
para um momento de adoração, um momento de vigília de nossa igreja. E ao chegar na Carolina do Norte, depois de viajar cerca de 10 horas de carro com o grupo da igreja, cheguei lá e comecei a ver uma celebração do povo de Deus, cantando muitas músicas, até mesmo uma tocada aqui pelo nosso querido irmão. E o povo de Deus celebrava, e o povo de Deus cantava, e o povo de Deus celebrava de uma maneira que eu nunca tinha visto daquela forma. E confesso aos irmãos que alguns dos irmãos americanos da década de 60 ainda trajaram como se fossem hippies da geração Woodstock, Paz e Amor, e aquilo era muito estranho para mim, mexeu muito com o meu coração. E me lembro que eu não conseguia adorar a Deus, eu não estava conseguindo adorar a Deus ali, falando: Senhor, o que tem acontecido aqui nesse meio? Isso é estranho demais, meu Fábio, eu nunca vi coisa parecida com isso. E me lembro que Deus respondeu uma oração. Deus responde oração, irmãos? Amém por isso? Então preste atenção. Estava sentado no meio da igreja, muitas pessoas, com mais 4 brasileiros. Naquele momento, então, eu orei e falei: Pai, em nome de Jesus, orando, simplesmente orando para mim, Deus, sem falar uma palavra, disse: meu Deus, tudo que tem acontecido aqui é algo completamente diferente para mim. Pai, se o Senhor está no meio dessa celebração, se essa é uma celebração vinda de Ti, meu Deus, o pastor irá entregar o microfone na minha mão. Nós vamos estar lá na frente da igreja daqui a pouco. Irmãos, eu orei e falei: em nome de Jesus, o que, irmãos? Amém. Né? Deus responde a oração. E eu fiz um desafio a Deus naquele momento. Quando eu acabei de orar, eu vi o pastor americano andando pela igreja. Ele se aproximou de mim e entregou o microfone. Naquele momento eu comecei a chorar, a glorificar a Deus. E ele pediu que o grupo de irmãos estrangeiros, vindo de terra distante, fosse até a frente para orar por aquelas vidas que ali estavam, pois o Senhor Deus havia mandado entregar o microfone. Amém, irmãos? O povo de Deus tem que ser alegre. Você é alegre, amém? Por isso, passamos por momentos difíceis, mas em nome de Jesus, teremos um coração alegre na presença do Senhor, ainda que em meio a tribulações. Olha comigo. Pai Jesus, dê, Senhor, um coração de alegria, Senhor, um coração de júbilo para a primeira igreja batista de Laranjeiras, que possamos ser caracterizados como uma igreja no qual a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa oração. Que o Senhor, o nosso coral, Senhor, de 60, 600, 6.000 pessoas, ó Deus, em meio a colunas, em meio, Senhor, a outras coisas mais, que possamos, assim como no passado, jubilarmos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor, em algo que foi edificado através, ó Deus, do Teu amor, Senhor, e do compromisso, Senhor, dos Teus servos no passado. E aqui estamos pelo compromisso dos Teus servos no presente. Nos abençoe com a alegria que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, rapidamente para fecharmos. Número 1, repita comigo: ordem e organização são importantes. Vamos lá, juntos. Ordem e organização são importantes. Número 2, a santidade do povo de Deus deve ir além dos muros de Jerusalém. Número 3, liderança espiritual é importante. Número 4, iremos impactar positivamente outros para Cristo, sendo adoradores caracterizados por alegria. Que o povo serrano ouça o júbilo da PIB Laranjeiras muito longe. Amém? Número 5, finalizando então. O irmão Hélio tocou nesse ponto hoje, de maneira bem bacana. Número 5, leia comigo de 12 a 47, nós vamos terminar. 12, 44. Capítulo 12, de versículo 44 a 47. Alguém lê para a gente de forma bem bonita. Também, ao mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para agitarem nelas das terras da cidade e as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandato de Davi, de seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e de Asaque, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvores e ação de graça a Deus, pelo que todos
santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Amém, não é? Amém, irmãos. Finalmente, então, Neemias, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, com tamanho, poder e unção, questiona o povo no momento de júbilo, de alegria. Vocês estão gostando? Provavelmente ele deve ter dito. E o povo, sim, está sendo maravilhoso, sim, querem celebrar mais o Senhor, sim. E ainda no mesmo dia ele disse: então, pois, vamos sustentar os nossos sacerdotes, os nossos levitas, aqueles que estão na adoração, nos cânticos, pois é necessário investirmos. E naquele momento, então, o povo de Deus fez um compromisso de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Queremos impactar a região serrana para Cristo, sendo crentes dizimistas e ofertantes. Vamos falar juntos, irmãos? Sendo crentes dizimistas e ofertantes, antes de aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador, crescendo nos caminhos do Senhor, entre aspas, dentro da igreja. Muitos irmãos lembram de mim. Eu me lembro que cada vez que o pastor tocava num assunto de dinheiro, cada vez que o missionário vinha de longe, o meu pensamento era o seguinte: não foram inteligentes para passar para engenharia ou medicina, acabaram fazendo teologia e música sacra, e agora estão aí pedindo dinheiro. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Deus me fez um seminarista, Deus me fez um ministro, Deus me fez um missionário com a minha família, que foi mantido e tem sido mantido através dos dízimos e das ofertas. Como penso diferente nos dias de hoje, meus irmãos? Estudei muitas coisas na minha vida, mas nada exige tanto de mim, intelectualmente e, acima de tudo, espiritualmente, como o estudo teológico. Vocês querem impactar a serra para Cristo, irmãos? Ninguém falou nada. Hoje, só eu e Serginho amanhã. Vocês querem impactar a serra para Cristo, irmãos? Amém. Vamos contribuir. Vocês que já têm contribuído, Deus seja louvado pela sua vida. E Deus continue abençoando a sua família, as suas finanças. Você que não tem contribuído, peça a Deus misericórdia. Volte-se ao Senhor. Não deixe que o bolso seja um bolso furado, um saco furado, onde o dinheiro desaparece. Mas faça isso, porque dizimar e ofertar é um privilégio, é um ato de adoração a Deus. Amém, irmãos? Amém. E o povo de Deus sabia disso. E então, neste momento, eles começam a buscar a unidade em meio à diversidade. Vamos falar? Unidade em meio à diversidade? Unidade em meio à diversidade. Feche seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus. Pai de amor, Senhor, dai-nos um coração, Senhor, um coração liberal. Um coração liberal, Senhor, para entregarmos de forma alegre e contente, Senhor, aquilo que, em primeiro lugar, pertence a Ti, pois tudo pertence a Ti. Senhor, a nossa casa, os nossos filhos, o tempo pertence a Ti. Senhor, os recursos, ó Deus, aquilo, Senhor, que temos trabalhado, Senhor, ó Deus, tudo pertence a Ti, bom Deus. Que possamos ter um coração voltado para a Tua obra, sabendo, Senhor, que para mantermos, Senhor, aqui, Senhor, este prédio, Senhor, os ministros que aqui estão, a equipe, Senhor, que tem ministrado na zeladoria, ministrado na secretaria, existe, Senhor, uma necessidade para isso. Pai, para alcançarmos vidas que ainda não Te conhecem, Senhor, recursos serão exigidos, mas nós cremos, Deus, que Tu és o Deus do ouro, da prata, Tu és o Deus de todas as coisas, meu Deus. Pai, Senhor, nós cremos, ó Deus, que o dinheiro, Senhor, não irá sobrar, mas nunca, Senhor, um só centavo faltará para privilegiar, para realizarmos tudo aquilo que o Senhor tem no Teu coração. E por isso tomamos posse disso, no nome santo de Cristo Jesus. Usa-nos individualmente como igreja, para impactarmos a nossa sociedade serrana para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe. Amém.